Bom, despachense, ontem você, como todo brasileiro, deve ter visto na televisão o pronunciamento de Sua Excelência, o senhor Presidente da República. Ficamos perplexos, assustados com a mensagem passada por Sua Excelência. O que ele disse ontem vai contra todas as medidas que o próprio governo federal está propondo, inclusive o decreto em que ficou estabelecida a urgência nacional, a emergência nacional, a calamidade nacional por causa do coronavírus. Vai também contra as recomendações do seu ministro da Saúde e de todos os órgãos de saúde deste país, das universidades, das autoridades médicas. Vai também contra as decisões e recomendações das autoridades mundiais de saúde, inclusive a Organização Mundial de Saúde. Vai ainda contra os bons exemplos que nós temos. Os bons exemplos que nós temos vêm principalmente da própria China, onde o vírus se originou, e da Coreia do Sul. Estes dois países impuseram um isolamento forte, muito mais forte do que esse que nós estamos vivendo no Brasil. Graças a isso, a China controlou o crescimento explosivo da doença e o governo chinês já fala em liberar a movimentação dos chineses pelo país. Na Coreia do Sul não foi diferente. O governo impôs um isolamento rígido. A doença não cresceu explosivamente como está crescendo no resto do mundo e as medidas também em breve provavelmente serão relaxadas. Os países estão seguindo o exemplo da Coreia e da China. A Índia, por exemplo, já decretou o isolamento de mais de 1 bilhão de pessoas, ou seja, o país inteiro está ficando em isolamento. Os países europeus, todos tomaram essa medida. Alguns muito tardiamente, como a Itália, onde a mortalidade é muito alta, e a Espanha, que está seguindo o mesmo caminho. A Inglaterra e a Holanda foram os dois países que inicialmente haviam decidido não praticar o isolamento social. No entanto, a Inglaterra está hoje em situação de isolamento mais severo do que o Brasil. Os Estados Unidos, onde também o governo federal tem tomado atitudes pouco cautelosas, os estados e os municípios têm tomado medidas severas. Nova York, por exemplo, está tomando medidas mais severas do que no Brasil, e o estado da Califórnia já tomou medidas mais severas do que o Brasil. Não há governador, não há prefeito nesse país que não saiba das consequências muito maléficas, gravíssimas para a economia. A situação é dura, é difícil, a economia será profundamente prejudicada, poderá haver aumento de desemprego, poderá haver dificuldades muito grandes que levaremos talvez 1 ou 2 anos para nos recuperarmos. Mas aqui nós estamos jogando o jogo da cautela, estamos procurando proteger vidas. Neste momento, analisando os gráficos da doença no mundo inteiro, são mais de 150 países que estão com a doença, o recomendável ainda é o isolamento. Ele deverá ser revisto tão logo seja possível, muito rapidamente. Pode ser a semana que vem, pode ser daqui a 10 dias, e ele precisará ser revisto, não há dúvida disso. Mas nesse momento, continua sendo absolutamente essencial que cada um se isole na sua casa. O presidente parece desconhecer que a situação da saúde no Brasil já era grave antes do coronavírus. Nós não temos CTI, nós não temos respiradores, nós não temos como acolher a população em condições normais. Bom Despacho, por exemplo, frequentemente tem que enfrentar o caso de 1 ou 2 pacientes que ficam aqui na fila 1 semana, 10 dias, esperando vaga num CTI. Isso acontece no Brasil inteiro. Agora imagine se nós tivermos que atender mais 10, mais 15, mais 20 casos necessitando de CTI. É garantido que essas pessoas vão morrer, especialmente os mais idosos. É garantido. Jovem, ao contrário do que está se dizendo, jovem também pega a doença. É menos grave, mas ele é o principal vetor. Quando ele pega a doença e não tem sintomas, ele se torna o principal vetor. Existe uma avaliação muito séria disso na Itália, feita numa cidade de 3.000 habitantes, onde ficou demonstrado
que 60% dos jovens são responsáveis pela transmissão da doença para todo o resto da cidade. Então o jovem, embora ele tenha uma chance muito boa de sobreviver, ele se torna o mercador da morte, ele se torna o portador da morte, porque onde ele vai, ele leva a doença, ainda que nem sequer tenha sintomas. Então o senhor presidente desconheceu a situação grave que existe no Brasil, já existia antes do coronavírus e vai se agravar. E não vai morrer gente somente pelo coronavírus, porque quando der entrada na Santa Casa um paciente que vai ocupar um dos 2 respiradores que nós temos, chega outro paciente por uma situação cardíaca, uma outra situação respiratória, uma pneumonia, ou mesmo um traumatismo decorrente de acidente de trânsito ou de violência, o que nós vamos fazer com essa pessoa? Se os respiradores já estão ocupados. Também está se divulgando uma falácia que não pode enganar a população. Estão dizendo que o trânsito no Brasil mata muito, e mata mesmo. Cerca de 50 mil pessoas por ano, isso é muito grave. A fome, a desnutrição também mata muito no Brasil, também é muito grave. Mas esses números provam o quê? Que porque morrem 50 mil no trânsito, ou porque morrem 15 mil crianças de desnutrição no Brasil, nós devemos permitir que morram mais 100 mil, mais 200 mil de coronavírus, sabendo que nós temos, pelo menos nesse momento, uma medida de atenuar essa mortalidade? O presidente da República vai me desculpar, mas nesse momento eu entendo que ele prestou um desserviço à nação. Assim como está prestando um desserviço à nação aquelas pessoas que dizem, porque já morrem 50 mil no trânsito, já morrem 15 mil crianças de fome, nós podemos deixar morrer mais um tanto de coronavírus. Entendo que temos que ter muita cautela, temos que tomar essas medidas preventivas e temos que acelerar ao máximo o relaxamento delas, para que a vida possa voltar ao normal. Hoje, porém, essa semana, porém, ainda é dia de cautela, para que nós possamos terminar a análise das curvas da doença no resto do mundo, entender como ela está se comportando no Brasil e aí sim, paulatinamente, começar o relaxamento para a economia volte e para que o prejuízo seja mínimo. Isso significa, vou insistir mais uma vez, que nós sabemos, todos os prefeitos do Brasil sabem, todos os governadores sabem, que o prejuízo para a economia é grande e se continuar aumentando, vai chegar um momento que as consequências poderão ser mais graves que a doença. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas nesse momento, nós ainda temos que aplicar o princípio da cautela. É por isso, bom despachense, que eu peço a você, se você não precisar sair de casa por algum motivo urgente, não saia. Fique em casa. Se você tiver pequenos desconfortos de saúde, não procure o sistema médico de saúde. Deixe os nossos recursos reservados para aqueles que estão em situação grave. E aproveite a oportunidade, mais uma vez, para pedir que você apoie os policiais que estão na rua, os fiscais que estão na rua, aqueles que fazem a limpeza da cidade estão na rua, e aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão guarnecendo o sistema de saúde, estão trabalhando em prol da saúde de todo bom despachense. Vamos ajudá-los ficando em casa. E, se possível, vamos aplaudir o trabalho deles. Atualmente, são os nossos heróis. Boa tarde.